Hoje é a aula do feijão. Desculpa, da reconstituição. Brincadeiras à parte, o feijão é a forma mais fácil que eu encontrei para vocês não terem dúvida em relação ao tipo de reconstituição, que é uma dúvida comum entre quem já trabalha com a toxina botulínica e para também quem está iniciando, costuma ter muita dúvida neste assunto. Então vamos imaginar uma situação hipotética, que eu fui numa nutricionista, preciso entrar de dieta, emagrecer uns quilinhos. Ela falou assim: Priscila, você está permitida a comer 50 grãos de feijão por dia. É uma nutricionista meio louquinha aí, mas ela me passou isso aí. Aí eu cheguei em casa, contei lá, eu separei o feijão, contei e coloquei aquele feijão para cozinhar em 200 ml de água. Passou, cozinhou, tal, tirei o feijão, essa primeira opção aqui, ó, esse feijãozinho com pouco caldo. Aí, no dia seguinte, eu cheguei muito cansado. Em vez de cozinhar esses mesmos 50 grãos de feijão em 200 ml de água, eu coloquei 400 ml de água, o dobro a quantidade. E aí, o que aconteceu com o meu feijão? Meu feijão ficou desse jeito aqui, um feijão aguado. A quantidade de feijão alterou? Da primeira situação para a segunda situação, não alterou. Por quê? O número de grãos que eu coloquei para cozinhar já tinha sido estabelecido. Foram 50 grãos. E pronto. Não tem como surgir novos grãos ali. O que variou da primeira situação para a segunda situação é a quantidade de água que eu coloquei para cozinhar. A toxina botulínica é a mesma coisa. Na embalagem, quando você compra, já vem descrita a quantidade de toxina que tem naquela embalagem. Então, se está escrito 50 unidades, terão 50 unidades. Não adianta você colocar mais soro ou menos soro. A quantidade de toxina não vai alterar. A quantidade de partículas ativas não irá alterar. Não vai surgir novas partículas ali dentro. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum escutarmos o seguinte: vou colocar mais soro para render mais. Não vai render mais. Meu feijão rendeu mais em quantidade? Não, só em água. Só aumentou a quantidade de água. Na hora que eu for colocar num prato, vai dar diferença, ali vai ficar mais concentradinho, o outro vai espalhar mais. Então, na opção que eu coloco menos caldo, eu chamo de diluição seca. E na opção que eu coloco mais água, eu vou chamar de diluição molhada. Ou reconstituição seca e reconstituição molhada. Então, imagine que agora você tem um frasquinho de 100 unidades de Botox. E aí você quer pegar esse frasquinho, você vai fazer a reconstituição. Como discutimos em aulas anteriores, a reconstituição nada mais é do que você pegar um soro fisiológico estéril injetável, precisa estar escrito isso na embalagem, injetável. Você vai adicionar a quantidade de soro dentro do frasquinho para você então diluir aquele pó liofilizado que está dentro da embalagem. Então vamos imaginar que eu peguei uma embalagem de 100 unidades de toxina. Então tem 100 unidades, não vai ter 150, 200, não, 100 unidades. Vou adicionar 1 ml de soro fisiológico estéril injetável. Eu vou ter a reconstituição seca. Agora, se eu pegar esse mesmo frasquinho, ao invés de colocar 1 ml de soro, eu dobrar a quantidade. Eu colocar 2 ml de soro, eu vou ter uma reconstituição molhada. A mesma coisa do feijão. Feijão que eu coloquei 200 ml, ficou mais concentrado o feijão. Já no feijão que eu coloquei 400 ml, ele ficou mais diluído. Então, o que tem menos água, reconstituição seca, o que tem mais água, reconstituição molhada. Vamos agora conversar um pouquinho sobre a reconstituição seca, que é a reconstituição que eu mais gosto, que eu mais indico, mas, como eu disse, nesse curso é curso Toxina Botulínica em detalhes. Eu vou explicar para vocês todos os tipos, até outros tipos de diluição, de reconstituição, e vocês vão ter a liberdade, através do raciocínio, de escolher qual que é a melhor situação para a realidade clínica de vocês.
Então, imagine que você tem um frasco de 100 unidades de toxina. Então, aqui, ó, fiz a questão de desenhar, ó, 100 pontinhos. 100 pontinhos. Você pode contar aí. Eu fiz 100 unidades de toxina e quero fazer uma reconstituição seca. Então, eu vou pegar essa toxina, 100 unidades, e vou adicionar 1 ml de soro fisiológico injetável. E aí eu vou ter essa situação. Imagine, um pouquinho de soro banhando cada partícula dessas. Então, se eu pegar 1 ml de soro e dividir por 100, eu quero saber quanto de soro que vai banhar cada partículazinha dessa aqui, ó. Quanto que eu preciso de soro para molhar, né? Vai molhar. Se eu coloco 1 ml, 100 unidades, divido um para o outro, eu sei que cada partícula dessa eu terei 0,01 ml molhando essa partícula numa reconstituição seca. Então, 1 ml dividido por 100, 0,01. Então, eu vou ter aqui 0,01 para cada partícula. Então, vamos pensar outro exemplo. Agora eu tenho 50 unidades. Eu quero continuar com aquela reconstituição seca. Então, eu falei que eu preciso? Eu preciso da reconstituição seca 0,01 ml para cada unidade de toxina, para fazer a reconstituição seca. Então, se esse frasco eu tenho 50 unidades, quanto que eu vou ter que adicionar de soro para ter a mesma quantidade de soro envolvendo essa partícula de toxina? Se eu reduzir aqui metade, 50 unidades, o soro eu também tenho que reduzir pela metade. Mas tem uma forma mais fácil para vocês calcularem. Lembre-se que na diluição seca, vocês vão colocar 0,01 ml para cada unidade de toxina. Então, se aqui eu tenho 50 unidades vezes 0,01 ml, eu tenho que colocar 0,5 ml ou meio ml. Lembre-se dessa forma, diluição seca, 0,01 ml para cada unidade de toxina. Então, vamos ver se vocês aprenderam. Agora, eu tenho 200 unidades de toxina botulínica, de Botox. Quantos ml de soro fisiológico eu tenho que adicionar dentro do frasquinho para eu conseguir 0,01 ml molhando cada uma dessas partículas? Então, vamos lá. 200 vezes 0,01 é igual a 2 ml. Então, na reconstituição molhada, 0,01 ml para cada unidade. Se for 100 unidades, 1 ml. 50 unidades, meio ml. 200 unidades, 2 ml. Agora, na reconstituição molhada, eu vou dobrar a quantidade de soro. Então, eu tenho as mesmas 100 partículas, só que ao invés de adicionar 1 ml de soro, eu vou adicionar 2 ml de soro fisiológico injetável estéril. O que vai acontecer? Vai aumentar a quantidade de partículas? Não, não vai. Em contrapartida, eu vou ter uma quantidade de soro fisiológico maior banhando cada uma dessas partículas. Então, se eu fizer 2 ml dividido por 100 unidades, eu tenho 0,02 ml de soro para cada partícula de toxina botulínica. Então, vamos lá. Vamos para a nossa continha. Frasco de 100 unidades. Fazer reconstituição molhada. 100 vezes 0,02 é igual 2 ml de soro fisiológico que eu preciso colocar dentro desse frasco. Agora eu tenho um frasco de 50 unidades. 50 unidades, reconstituição molhada. 0,02 ml por unidade. Quanto que eu vou colocar? 1 ml. 200 unidades vezes 0,02 é igual a 4 ml. Aí eu quero que vocês raciocinem o seguinte. Essa situação aqui, ó,
eu coloquei que é uma reconstituição seca, eu coloquei 0,01 ml para cada unidade. Nessa situação aqui, observem, eu já coloquei 0,02 ml para cada unidade, que é a reconstituição molhada. O que alterou de um para o outro? Igual eu falei, não surge partículas de toxina, não brota lá dentro do frasco. A única coisa que aumentou foi a quantidade de soro que banha a partícula. Então, observe o quadradinho, que esse quadradinho está menor e esse está maior. Vamos pensar numa implicação clínica. Quanto maior o volume de líquido, maior o espalhamento daquele líquido e maior o risco de atingir músculo que não são alvos. Então, a toxina não rende mais, ela não tem como render mais. Ela simplesmente, adicionado mais soro, vai ter mais líquido. Você não vai conseguir que surjam partículas novas de toxina. Apenas mais soro eu posso espalhar mais pelos músculos ali em volta e atingir músculo que eu não estou desejando. Então, por exemplo, se eu não quero nem fazer restituição seca nem molhada, eu quero fazer a ultra molhada. Eu estou só dando exemplo para vocês entenderem o raciocínio, tá? Isso não é uma indicação. Eu indico a reconstituição seca. Mas imagine que agora eu quero fazer uma super molhada. Em vez de 0,02 ml, eu vou colocar 0,03 ml por unidade. Então, num frasco de 100 unidades, eu vou ter que adicionar 3 ml. E aí vamos ao exemplo. Nesse mesmo frasco de 100 unidades, eu adicionei 0,3 ml para cada unidade. Com isso, a quantidade de toxina não alterou, olha lá, só aumentou o volume de líquido. Então, a toxina não irá render mais se colocar mais quantidade de líquido. Pelo contrário, quando você for injetar, para você conseguir injetar aquela unidade que você quer, você vai ter que colocar mais líquido, concorda? Porque olha só, uma unidade está em volta por 0,03 ml. Aqui, nessa situação, é apenas 0,01 ml. Então, utilizem a restituição seca. Vamos voltar para o feijão. Imagina que você fez aquele feijãozinho mais sequinho. Na hora que você pega a colher e coloca no prato, ele fica concentrado, porque ele não espalha, ele fica concentradinho ali no canto do prato. Porém, se você pegou um feijão mais aguado, na hora que você pega a colher, vai vir aquela quantidade grande de caldo. Você coloca o feijão, ele espalha, porque ele vai com o caldo. E a mesma coisa com a toxina. Uma toxina com mais soro fisiológico, ela vai espalhar mais. E uma toxina com menos soro fisiológico, ela vai ficar mais concentrada no local da aplicação. Como nós vamos ver na aula de anatomia, os músculos da face, eles não têm uma fáscia envolvendo, ou seja, uma capa protetora, isolando aquele músculo. Eles estão entremeados para poder realizarem as mímicas. E assim é muito fácil uma toxina, quando mais diluída, ela espalhar e pegar um outro músculo que não é o que eu desejo e ia causar alguma intercorrência. Aí agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos ml de soro para reconstituição seca eu preciso colocar num dispor de 500? Vou dar um minutinho para você pensar, vou falar de novo. Quantos ml de soro para reconstituição seca do Dysport de 500 unidades Spearwood eu preciso colocar? Eu comprei lá, liguei para o fornecedor, comprei um Dysport de 500. Chegou no meu consultório. Quanto soro que eu coloco para fazer uma reconstituição seca? Pensaram? Se você respondeu 2 ml, parabéns. Se você respondeu qualquer outra dosagem que não seja 2 ml, eu sugiro que você pare essa aula e retorne à aula de toxina botulínica, onde eu falo sobre as marcas comerciais. Como nós falamos na aula teórica de marcas comerciais, o Dysport de 500 Spearwoods equivale a um Botox de 200 unidades. Então, vamos esquecer que aqui está escrito 500
unidades e vamos imaginar que esteja escrito 200 unidades. Se está escrito 200 unidades, eu vou fazer uma reconstituição seca, 0,01 ml por unidade. 200 vezes 0,01 ml igual a 2 ml que eu tenho que adicionar neste frasco. Uma unidade de Botox, Xeomin, Botulift, Botulin, Procine e Naborta são equivalentes, mas de Dysport seria 2,5. Nós já vimos isso, que uma unidade de Botox equivale a 2,5 SPUDs, X é igual a 500 SPUDs, X fazendo a regra de 3, então um Botox de 200 unidades equivale a um Dysport de 500 SPUDs. Só relembrando que nós já falamos sobre isso. Então, numa reconstituição seca do Dysport de 500, imaginando que ele seja a mesma coisa do que um Botox de 200 unidades, eu vou colocar 2 ml de soro. Já numa reconstituição molhada, imaginando que ele tenha 200 unidades, eu vou colocar 0,02 ml por unidade. Com isso, eu tenho que adicionar 4 ml de soro. Agora, vamos para o Dysport de 300. Nós já vimos na aula de marcas comerciais que um Dysport de 300 equivaleria a um Botox de 120 unidades. Mas nós não temos essa opção no mercado de Botox de 120 unidades. Mas vamos imaginar, tá? É hipotético. Mas você comprou lá no seu fornecedor, chegou o Dysport de 300 unidades. Quanto soro você vai colocar? Já falei que ele equivale a um Botox de 120. Se eu tenho que colocar na reconstituição seca 0,01 ml por unidade vezes 120 unidades, então eu tenho que colocar 1,2 ml de soro. Se eu quiser fazer uma reconstituição molhada, eu preciso colocar 0,02 ml por unidade. Eu tenho 120 unidades, será 2,4 ml de soro. Então, guarde isso, memorize isso, que não terá erro. 0,01 ml por unidade na reconstituição seca, 0,02 ml por unidade na reconstituição molhada. O Dysport de 500 equivale a um Botox de 200. Um Dysport de 300 equivale a um Botox de 120 unidades. Se você guardar essas 4 regrinhas, você é livre. Você pode fazer, reconstituir como você achar melhor. Lembrando que quanto mais soro você colocar, mais espalhamento dessa toxina e maior o risco de intercorrências. A toxina não migra, tá? A toxina, ela espalha e ela tem um halo de ação. O halo de ação é aonde cada partícula daquela que tem lá dentro do frasco vai atingir, que ela tem a capacidade de atingir. E o espalhamento depende da quantidade de soro que você colocar e outros fatores. Por exemplo, no calibre da agulha que você utilizar, se você utiliza uma agulha mais grossa, com um calibre mais grosso, na hora que você aperta, vai sair mais soro. Com isso, ela vai espalhar mais soro com toxina. Se você apertar, velocidade, se você apertar muito rápido, pega uma seringa e aperta com força, faz o teste. Velocidade que o líquido sai da agulha é muito maior do que se você for apertando o êmbolo devagarinho e aquele líquido for gotejando. Quando você migrou a toxina, não migrou, foi erro de técnica, porque ela pode espalhar devido a esses fatores que são controláveis. O halo de ação da toxina é principalmente dependente da dose. Se você tem mais dose, você tem mais partículas, vai agir numa região maior. Ponto. Então é a mesma coisa aqui, ó, do prato de feijão. Se eu tenho mais líquido, essa toxina espalha mais no prato. Ela vai espalhando e aí sim tem a chance de pegar músculos não alvo. Quando nós falamos halo de ação da toxina, elas têm um halo de ação de 10 milímetros ou 1 centímetro. O diâmetro, o halo de ação, 1 centímetro. Lembram de raio? Raio é metade do diâmetro. Então, daqui, aqui,
ela tem 5 milímetros. É mais ou menos a medida de uma moeda de 10 centavos. Por que isso é importante? Para na hora que você for marcar os pontos, você sabe que se esse ponto tem esse halo de ação, eu não preciso colocar um sobre o outro, eu vou estar sobrepondo, aumentando inclusive a dose naquele ponto. Eu posso calcular a distância entre os pontos para que eu consiga otimizar a distância na marcação dos pontos. Então, por exemplo, aqui eu fiz esse primeiro ponto aqui, injetei. Eu sei que a toxina vai agir neste diâmetro. Então, eu venho e aplico o outro ponto com distância de 1 centímetro. Por quê? Porque esse halo aqui vai agir aqui, ó. Aqui eu tenho um raio de 5 milímetros, aqui eu tenho um outro raio de 5 milímetros. A distância dá 1 centímetro. Então, sempre marquem os seus pontos com 1 centímetro. Aí vem aquele questionamento. Ah, Priscila, mas o Dysport tem um halo de ação maior. Como nós vimos naquele artigo que mostra a aplicação na testa, quando você utiliza dose equivalente de 1 unidade de Botox para 2,5 unidades de Dysport, esse halo de ação é muito próximo. Agora, se você usar volumes maiores de líquido, aí sim vai ter um espalhamento maior e aí a toxina espalhando mais atinge outros músculos. Porém, se ela espalha mais, a dose em cada músculo que ela atinge é menor. Imagina o feijão. Uma coisa é o feijão concentradinho aqui no canto, quantidade de grão que tem ali no cantinho do prato. Outra coisa, você colocou muito caldo, o feijão espalhou. Naquele mesmo cantinho ali, agora vai ter muito menos feijão, porque ele espalhou mais. Então, os pontos de injeção devem ter 1 centímetro entre eles. Então, vamos fechar o raciocínio. Se eu faço diluição molhada, aumento o espalhamento ou o halo de ação da toxina? Eu vou aumentar o espalhamento. O halo de ação é fixo. Cada partículazinha ali vai ter um raio de halo de ação, mas o espalhamento é maior, igual o feijãozinho. Feijãozinho concentrado, feijãozinho espalhado. Falei que a analogia do feijão era boa, ajuda a gente a memorizar. Botox de 200 versus Dysport de 500. Terá diferença de espalhamento? Aí depende, na verdade, da quantidade de soro que você colocar. Como o Dysport de 500 equivale a um Botox de 200, você pode usar a mesma quantidade de soro. E aí entra num fator seguinte, mas então por que fala que o Dysport pode agir mais? Ao meu ver, não é em relação ao espalhamento dele, nem ao halo de difusão, como a gente viu nos artigos, e sim por ele ter mais partículas ativas. Então, se ele tem uma concentração maior de partículas, com isso o efeito dele acaba sendo maior. Nos vemos na próxima aula, onde nós conversaremos sobre os tipos de seringa para aplicação de toxina botulínica.